Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, dê bastante paciência para vocês, porque eu falo pelos cotovelos, então eu falo demais, espero que vocês possam compreender. Nosso tema de hoje, felicidade, onde encontrá-la? Pois bem, como ponto de meditação, eu trouxe as palavras de Kardec. A felicidade depende das qualidades próprias do indivíduo e não do estado material do meio em que se acha. Eu procurei, então, buscar no dicionário o que é felicidade, antes de partir para o lado espiritual. E encontrei o seguinte: felicidade, alegria, júbilo ou contentamento são termos que representam um sentimento humano de bem-estar, euforia, empolgação e paz interna. Aí eu fui buscar na minha própria experiência. Só que eu tinha uma concepção diferente de felicidade. Para mim, felicidade era aquilo que nunca está onde eu estou. Eu sempre via a felicidade lá do outro lado e eu estava do lado de cá. A impressão é que nós sempre buscamos encontrar com a felicidade, mas ela escorre entre os dedos. Quando pensamos que vamos estar realizados, não conseguimos alcançar. A pessoa que mora na cidade fala assim: quem dera se eu morasse no litoral, na beira da praia. O que mora no litoral, às vezes está, não aguento mais maresia, eu queria morar no interior. O que está no interior fala, aqui eu não encontro nada, eu queria morar na cidade. Ou numa cidade mais fresca, ou numa cidade mais quente. Nós que moramos em Cachoeiro, ou vocês que moram em Colatina, somos um povo abençoado, né? Sua da hora que o sol nasce até na hora que ele se põe. Mas vamos lá. Nós sempre colocamos uma condição faltando para que a gente possa alcançar a felicidade. Sempre estamos precisando de alguma coisa a mais. Então, eu fui tentar entender o que o ser humano compreendeu por felicidade nos séculos que vieram. E uma das primeiras explicações de felicidade foi dada por Sócrates. Sócrates foi um ser atemporal. Ele viveu além do seu tempo e sua visão não coadunava com aqueles espíritos ainda um tanto bárbaros que viviam aqui na Terra. Mas ele descrevia a felicidade da seguinte forma: para se ser feliz é necessário se ter, em primeiro lugar, uma consciência tranquila, não ter nenhuma culpa, ter um coração pacificado e ter um caráter reto. E essa concepção é um tanto quanto verdadeira. Só que era muito difícil para as pessoas compreenderem essas mudanças por dentro. Sócrates em si, quando expôs, ele tinha uma visão tão diferenciada do seu povo, que na verdade ele batia de frente com o poder que era totalmente arbitrário daquela época. Não demoraria muito para que eles pudessem enxergá-lo como um perigo para a sociedade, considerando que ele esclarecia as pessoas além do que os governantes gostariam que fossem esclarecidas. Então, passado um tempo, Sócrates é aprisionado. E é julgado num daqueles que nós consideramos, ao lado do julgamento do próprio Cristo, um dos julgamentos mais injustos que já aconteceu na face da terra. Após a avaliação, então o superior lhe diz: eu te condeno à morte. Sócrates deu uma gargalhada. E diante o que parecia um escárnio, ele falou: por que esse sorriso? Ele falou: porque todos vocês estão condenados à morte também. Mas eu vou te matar antes de você morrer. E por aí manda o homem para o calabouço. Lá ficando, é claro que aqueles que conheciam a pureza daquela alma não queriam que ele chegasse a esse extremo. Então, num determinado instante, Críton, um dos seus principais seguidores, vai até o calabouço para encontrar com o mestre. Chegando lá, ele diz: eu vim trazer-te a liberdade. Sócrates então responde: liberdade? Mas eu sou livre. Como pode ser livre dentro de paredes de pedra, de cal e cimento? Ele fala: porque ninguém pode encarcerar as asas do meu pensamento. Mas, já que estamos falando em liberdade, como pensavas em me tirar daqui? Então Críton fala:
Eu subornei o guarda. Basta sairmos por aquela porta que ele vai fazer de conta que não viu. Então Sócrates responde: queres que eu fuja pelas portas da corrupção para pregar a honradez, a honestidade e a verdade? Não, eu não fujo. E lá permaneceu até o momento que seria levado à execução. Quando chega o dia apropriado que ele seria condenado a tomar cicuta, Sócrates imediatamente levanta-se, arruma e se prepara para sair da cela. Naquele instante o guarda vira e fala: calma, você ainda tem 1 hora. O que é 1 hora para quem tem toda a eternidade pela frente? Levanta a cabeça e sai ereto da cela. No caminho ainda encontra por Críton, que estava lá para assistir à execução. Então Críton o aborda: mestre, que queres que faça com teu corpo? Onde queres ser enterrado? Ele então responde: não importa. Jogue no rio, jogue no lixo, aonde quer que esteja, Sócrates não estará lá, porque daqui eu parto para a eternidade. E segue rumo à condenação. As verdades que ele pregou foram eternizadas pelo próprio conteúdo em si, que desafiava o conhecimento de todos aqueles da época. Deixa-nos uma das maiores máximas de todos os tempos: conheça-te a ti mesmo, a verdadeira chave para o homem encontrar-se e poder vencer as próprias dificuldades. Mas, como eu falei, as suas proposições de felicidade longe estavam de poder serem compreendidas pelas pessoas. Por quê? Mudança íntima é uma tarefa um tanto quanto árdua para quem está arraigado aos próprios vícios. Então, não se podia aceitar uma concepção de felicidade tão simplória e não satisfatória. Então, essa concepção é deixada de lado quando surge, então, um novo filósofo, também grego, que viria a propor uma nova hipótese de felicidade. Era Diógenes de Sinope. Diógenes dizia que a felicidade era não possuir nada. Diógenes vivia dentro de uma barrica, uma espécie de tonel de madeira, que o protegia da chuva, e era conhecido por não guardar nada para sua propriedade. Ele vivia, andava descalço, tinha apenas a roupa que cobria seu corpo e uma caneca que usava para poder beber água. Uma vez, conta-se que Diógenes, chegando até a fonte, vê um rapaz que estende a mão em forma de concha e leva a água até a boca. Nesse instante, ele acorda, joga a caneca fora, porque descobriu que podia dispor daquele pouco item que ainda tinha. Na sua visão, ele desafiava também a visão de todos da sua época, e era conhecido como um excêntrico, vamos dizer assim. Então, certa vez, ele é encontrado conversando com uma estátua. Aí falaram: pirou na batatinha agora. Então chegam para ele: Diógenes, você está falando que uma estátua. Eu sei que é uma estátua, mas a estátua é de pedra, a pedra não ouve. Ele responde então: é melhor o silêncio da pedra do que a estupidez dos homens. E continua o monólogo. Uma vez, o grande general da Macedônia, Alexandre o Grande, conquista a Grécia. E chegando lá, logo após, tomando a conhecer da existência de Diógenes, ele desafia o sábio com uma colocação. Ele vai até lá com os seus guardas e, parando diante da barrica, chama Diógenes e fala: eu te pago o teu peso em ouro. Eu tenho todo o poder do mundo e eu posso te dar o que quiser. Pensava Alexandre que as pessoas têm o hábito de negar aquilo que não podem alcançar. Se eu não tenho condições de comprar um carro zero, eu falo: é uma estupidez comprar um carro zero, porque o carro se desvaloriza no primeiro ano de uso, e condeno porque eu não tenho condições de arcar com aquela despesa. Nós negamos aquilo que não estamos aptos a fazer. Pensava ele que Diógenes também pregava a felicidade como sendo não possuir nada, porque lhe faltava condições de ter maiores haveres.
Diógenes, então, diante daquela colocação, para e pensa, olha para o dirigente, para o general, e diz: só quero que não me tires aquilo que não podes me dar. Alexandre, com o seu poder enorme na mão, estranha e olha com um olhar severo para o sábio. Então ele faz um sinal: está tirando o sol que me aquece. Alexandre sai dali humildemente e Diógenes continua com a sua verdade e sua visão sobre felicidade. Pois bem, era uma visão renovadora, mas ainda assim o povo não era capaz de aceitar, porque era uma visão que fazia com que as pessoas tivessem que abrir mão de suas posses. E cá entre nós, nem nos dias de hoje nós temos facilidade em nos livrarmos do nosso apego à materialidade. Então, a felicidade de Diógenes também vai ficando em segundo plano. Surgiria um novo filósofo chamado Epicuro, cerca de 70 anos mais tarde, 50 anos mais tarde. Epicuro traz uma nova proposição para a felicidade. Ele diz que a felicidade é ter. Porque quem tem posses, quem tem poder, quem tem ouro, pode comprar e pode usufruir de todas as possibilidades de prazer. Dizia-se que o prazer estava em comer, em dormir e em procriar. Se eu tenho posses, eu posso fartar a minha mesa com todas as possibilidades gastronômicas possíveis. Então eu vou ter os melhores dos pratos. Se eu tenho posses, eu não preciso trabalhar arduamente, posso dormir muito mais do que aqueles outros que não têm. Assim como, tendo posses, posso alcançar, vamos dizer, as fisionomias mais belas, quer fossem homens ou mulheres, para que pudessem atender às minhas necessidades sexuais. Então, se eu tenho o poder, se eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Essa visão coadunava com os anseios da população. Todos queriam ter, mas infelizmente, apesar de fazer mais sentido para aquela época, ainda se tornava um tanto quanto impossível de se poder alcançar. Por quê? Porque as pessoas estavam divididas por classes, e não existia a ascensão de classes. Quem nasceu escravo estava condenado à infelicidade eternamente. Quem nasceu entre os mais pobres estava condenado à infelicidade eternamente, porque não existia a possibilidade de se saltar de uma classe para outra mais adiante. Essa possibilidade só vai ser alcançada já praticamente no século XVIII, século XIX, quando vem a Revolução Industrial, e surge a possibilidade das pessoas trabalharem, criarem suas próprias profissões e buscarem, pelos seus próprios meios, alcançar condições financeiras que pudessem permitir a mudança de um status social e, consequentemente, a velha concepção da felicidade. Eu posso mudar a minha renda, então eu posso ser feliz. O homem passa a idolatrar o homem industrial, aquele que conseguiu destacar-se na sociedade e projetar-se acima de todos pelo seu sucesso financeiro. Pois bem, ainda que isso permitisse a nós alcançar um certo poder, ainda trazia um problema, porque um vai ser patrão, e centenas vão ser funcionários. Um vai ser gerente e dezenas ou mais vão ser subservientes. Então, poucos são aqueles que poderiam alcançar uma condição avantajada, digamos assim. Então, o ser humano conseguiu encontrar uma forma de contornar e criou um novo modelo de felicidade que reina até os dias de hoje. É a felicidade do parecer. Eu posso não ter grandes coisas. Vou na loja ali da esquina, compro uma televisão de não sei quantas polegadas para pagar em 36 parcelas. Chego em casa com aquele monstro daquele tamanho. Todo mundo fala, nossa, fulano está bem. Eu dou um sorriso de um lado ao outro. Ligo a televisão e dá vontade de nem trabalhar, dá vontade de ficar assistindo TV o dia inteiro.
Só que passa o primeiro e o segundo dia, eu descubro que a novela termina do mesmo jeito. E que meu time não passa a ganhar por causa da televisão. Descubro que o mordomo continua sendo culpado naquela trama e eu ainda tenho 36 parcelas para pagar. E assim vai, comprando um carro, colocando a TV por assinatura, aquela antena que os vizinhos podem ver e falar, nossa, ele está bem. E lá vamos nós, agregando itens que passam a compor uma aparência de posição social e que nos projeta como bem-sucedidos, dando a sensação de que somos vencedores. E nos tornamos verdadeiros escravos do seguro do carro, da parcela da TV por assinatura, das parcelas para pagarem a prestação de tudo aquilo que eu comprei. E lá vou eu imerso numa nova infelicidade, porque a renda que eu tinha desapareceu por conta das prestações. E a minha vida nem tanto assim mudou. Eu poderia ter um carro usado, tenho um carro novo agora, mas que me leva aos mesmos lugares que o carro usado levava. Então, nós acabamos por construir uma espécie de pequeno inferno mental, mergulhado nas dívidas que acabamos por alcançar para construir uma pseudo-felicidade. E lá vamos nós, somos felizes. Sempre achamos que ainda falta alguma coisa, pelo menos terminar a parcela da prestação do carro, né? Quem sabe se aí vai ser. Eu tentei buscar uma explicação da ciência, e houve uma publicação na revista Monitor of Psychologist, que foi feita pelo Dr. Arthur Aron, que é psicólogo da Universidade Estadual de Nova York, a doutora Lucy Brown, que é neurocientista da Faculdade de Medicina Albert Einstein, e a doutora Ellen Fisher, que é da Universidade Estadual de New Jersey. Eles fizeram uma experiência interessante. Eles expuseram voluntários a um exame de tomografia computadorizada. Mas eles exigiram que fossem voluntários que estivessem apaixonados. Aquelas pessoas que estão encantadas ainda pelo namoro e que nutrem um sentimento acima do normal por alguém. Colocaram essas pessoas no exame de tomografia, aquele que aparece um mapa do cérebro com cores. Essas cores permitem aos cientistas definirem qual região do cérebro está trabalhando e qual não está trabalhando. Consegue uma aguinha para mim? Ah, está aqui? Ah, está aqui, obrigado. E pediram, então, para que essas pessoas pensassem no ser amado enquanto estavam dentro do tomógrafo. O que eles conseguiram observar? Que no momento que eles pensavam na pessoa ou sentiam aquele sentimento, uma região específica rica em dopaminas, que são neurotransmissores que estimulam o sistema nervoso central e que trabalham no sistema de motivação e recompensa, passa a funcionar. Que sistema é esse? Alguém já viu quando você tenta fazer uma prova na escola e que de repente você descobre que você tirou a maior nota da sala? Aquela sensação gostosa? É uma sensação de vitória. Quando você participa de uma corrida a pé, de bicicleta, seja o que for, que você vence, que dá aquela sensação gostosa. Essa é a sensação de recompensa que o organismo dá e que te transmite um tremendo bem-estar. O que eles chegaram à conclusão? Que o amor romântico é capaz de provocar essa mesma sensação. Essa mesma sensação de vitória, que é a mesma sensação que nós temos quando conseguimos alcançar as condições para as nossas necessidades básicas. Por exemplo, eu estou com muita fome, morrendo de fome. De repente, alguém me coloca um prato apetitoso, que é exatamente o que eu gosto. Quando eu vou comer, eu sinto essa sensação. Eu, que sou apaixonado por pudim de leite condensado, se alguém coloca um pudim na minha frente, eu sinto essa sensação. É uma espécie de pequena felicidade. E o que eles descobriram foi que o amor faz a mesma coisa. O amor trabalha trazendo o mesmo resultado que o organismo tem quando tem suas satisfações básicas saciadas.
Isso faz a gente entender porque que quem está apaixonado está sempre com aquele sorriso bobo na cara. Mas geralmente eles são felizes. Geralmente eles vivem uma sensação intensa que nem todos conseguem sentir. Uma outra pesquisa interessante foi dada pelo Dr. Polzak, também conhecido como Dr. Lovesac, Dr. Amor. Ele fez uma pesquisa por aproximadamente 12 anos, coletando informações a respeito da existência de um hormônio chamado ocitocina no sangue das pessoas. Em primeiro lugar, ocitocina é um hormônio feminino que existe naturalmente dentro do organismo. Dentro do período da gravidez, no final da gravidez, ele é responsável por fazer com que os seios cresçam e comecem a produzir leite, com que haja a dilatação para o momento do parto, e ele descobre que a ocitocina faz com que a pessoa passe a assumir uma condição de maior possibilidade de generosidade. Quem tem a ocitocina fica mais tolerante aos incômodos, às agressões e mais disponível para atender quem precisa estar próximo. É uma condição natural. Na hora do parto, a mulher vai ter que se dedicar a uma criança que vai lhe exigir toda a atenção possível e vai lhe trazer uma série de transtornos, porque é acordar à noite, uma série de coisas mais. Então, a ocitocina vem dar a ela condições de suprir essa necessidade para o próprio filho. O que o Dr. Polzak descobriu? Esse hormônio, muitas vezes, ele está presente também no organismo masculino. E o que ele chegou à conclusão? Que quando a ocitocina atinge níveis elevados, a pessoa também fica propensa a ter essa condição de estar mais generosa e mais tolerante. Então, ele investe e vai mais a fundo, e chega à conclusão que a ocitocina também é capaz de disparar o sistema das dopaminas, que trazem aquela sensação de prazer e de recompensa. Aonde se quer chegar? Que as pessoas, quando se doam, também passam a sentir o mesmo tipo de prazer de uma vitória, o mesmo tipo de prazer de quando está apaixonado. Passa a ter as mesmas reações dentro do seu organismo. Então, ele resolve fazer um experimento. Ele chama um número de voluntários e dá para cada um valor em dólares, né, já que é Estados Unidos, um valor em dinheiro, e fala, você tem que distribuir, compartilhar esse dinheiro com quem estiver precisando. E qual a observação que ele teve? Quando a pessoa doava o dinheiro, o nível de ocitocina dela elevava, e de quem recebeu também elevava, tornando ambos mais aptos a repetir o exemplo de compartilhar. Tanto que nós vamos ver uma coisa muito comum, a gente vê em vídeos na internet, às vezes a pessoa compra uma pizza e dá para um mendigo que encontra-se na calçada, que às vezes está passando por dificuldades para comer, entrega aquilo e fala, agora ele vai ficar feliz. Outro senta do lado, ele compartilha, do mesmo jeito. Então, ele chega à conclusão que a ocitocina é considerada o hormônio do amor, porque ele permite com que nós possamos criar e fazer acontecer uma árvore da felicidade. Como assim? Quando eu começo a compartilhar, eu multiplico essa capacidade nas pessoas que estão próximas de mim. Quer ver um exemplo interessante? Qual a época do ano que as pessoas estão mais solidárias, com mais vontade de ajudar, com mais vontade de fazer alguma coisa pelo próximo? Natal. Ocitocina em alta. E isso é contagioso. Se nós pudéssemos replicar a presença da ocitocina em nosso organismo durante todo o ano, a sensação de Natal poderia ser estendida pelos 365 dias.
nós poderíamos ser mais generosos por todos os dias do ano. E, consequentemente, pela prática disso daí, naturalmente, a ocitocina elevando, dispararia a dopamina e a sensação de prazer também seria presente em vários tempos do ano. O Dr. Polzak resolveu pesquisar uma forma de elevar voluntariamente o nível de ocitocina. E depois de inúmeras tentativas, ele chegou a um exemplo, vamos dizer assim, a um exercício, que eu não sei se todos estão aptos a fazer, porque é um tanto complexo, mas que ele adotou para si mesmo. E ele tinha que interromper o seu trabalho de hora em hora para fazer com que isso pudesse acontecer. E resultado, o nível de ocitocina dele ficou estável durante a maior parte do tempo durante o dia. Será que nós conseguiríamos fazer isso aqui? Vamos lá, vou descrever o exercício. Quando você se aproxima de uma pessoa, dê um abraço. Alguém quer tentar abraçar um ao outro? Vamos tentar? Dê um abraço quem está do lado. Ah, obrigado. Quem está tão impossibilitado de dar um abraço ou de receber um abraço? É uma coisa simples. Vocês viram o bem-estar que gera? Ocitocina e dopamina. Funciona. E o que nos impede de abraçar uma pessoa dentro de casa, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, na escola? Se nós fizermos isso uma vez por hora, é ocitocina se levantando. Isso mexe com a gente, isso mexe com a nossa generosidade, isso mexe com a nossa boa vontade, isso mexe com a nossa tolerância, e isso nos torna mais felizes. Se nós formos capazes de fazer isso durante todos os dias do ano, nós veremos fazer acontecer aquilo que se fala durante as preces na noite de Natal. Que o Natal não deveria ser comemorado somente no dia 25, mas nos 365 dias do ano. Cristo, quando propôs a caridade, ele não propôs que nós fizéssemos num dia específico, mas que nós fizéssemos cada vez que algum daqueles pequeninos batesse à nossa porta. Não é tão complicado assim. Então, nesse instante que eu compreendi a visão do Dr. Polzak, e mostrando que a ciência traz uma solução para que nós possamos trazer essa sensação de prazer com mais frequência para as nossas vidas, eu voltei para aquela primeira definição de felicidade que foi dada por Sócrates, 399 anos antes do Cristo. Aquela que nós não aceitamos porque parecia não coadunar com a nossa vontade. E Sócrates vinha para preparar o caminho para a chegada daquele que seria a luz do mundo. Quando Cristo aqui chega há 2000 anos atrás, ele vem para nos dizer: o meu reino não é deste mundo. E vem nos propor a prática do amor, a prática da caridade, como solução para a construção de um mundo melhor e a construção de um homem melhor. Pela visão do Cristo, a felicidade era estar num estado de plenitude com Deus, numa sensação de dever cumprido, numa sensação de estar fazendo aquilo que nos foi proposto. Ah, mas é fácil falar disso, mas nós estamos cheios de tarefas, cheios de deveres que o próprio lado material nos chama. Claro, mas nós temos que cumprir as nossas tarefas de acordo com a necessidade. Isso não impede com que o lado espiritual possa estar presente e com vida paralelo ao nosso lado material. O importante é que nós temos que aprender a distinguir duas coisas que confundem as nossas mentes. Por que é que nós confundimos felicidade com ter? Porque o ter nos dispara uma sensação que é benéfica,
que é agradável. Quando eu compro a TV, quando eu compro o carro, isso me dá um bem-estar. Mas esse bem-estar dura pouco, porque ele é uma sensação. Então, quando eu lembro quando eu comprei minha primeira TV fininha, o quanto eu senti feliz por dentro, aparentemente. Mas isso passou. Quando eu recordo daquela data, é apenas uma data. Eu não sinto de novo. Agora, eu me recordo que uma vez, passando em frente a um supermercado lá em Cachoeiro, uma senhora que saía da porta e era uma rampa, teve o fundo da sacola rasgada e desceu um monte de laranja. Quando desceu, as laranjas corriam para o meio da rua. Juntou eu e mais uns 3 com o pé cercando para as laranjas não irem parar na rua, e um correu lá dentro, pegou uma sacola do supermercado e nós colocamos a laranja na sacola para ela. Pois bem, isso não tem nada demais, mas quando eu me recordo desse caso das laranjas, eu sou transportado para a mesma coisa que eu senti no momento que a sacola rasgou e que nós paramos para ajudar ela. Parem para recordar o momento que vocês estenderam a mão para ajudar alguém, quer seja trocar o pneu de um carro, empurrar um carro que está sem gasolina ou com problema no meio da rua, que parou para ajudar uma tarefa de matemática, ou para qualquer coisa, uma pessoa que se machucou, e recorde o momento que você fez essa boa ação. Você perceberá que aquele sentimento, ainda que um pouco diminuído, vem à tona e você sente a mesma coisa que você sentiu quando você fez. Qual a diferença? Quando eu compro a TV, eu tenho uma sensação. Quando eu faço o bem ao próximo, eu tenho um estado de emoção. E essa emoção pode ser replicada pela memória. O organismo não sabe distinguir o que é pensamento do que é realidade. Então, quando eu penso, nós voltamos a sentir o mesmo bem-estar que nós sentimos lá atrás, quando nós fizemos aquela atitude que foi benéfica a alguém. Então, se nós passarmos a ter atitudes dessa, espalhadas pela nossa vida, quando eu começar a refazer o meu passado e recordar as minhas ações anteriores, cada vez mais eu vou ter ações em prol do bem de alguém. Cada vez mais as memórias vão me fazer sentir aquele mesmo bem-estar. Da mesma forma, quando eu recordo uma agressão, uma briga, alguma coisa, alguma desavença séria que eu tive com alguém, me é transportado o mesmo mal-estar. Se eu troco as sensações de desconforto pelas sensações de conforto, nós naturalmente passamos a ter a possibilidade de ter momentos de prazer mais contínuos e mais presentes em nossas vidas. Isso torna naturalmente, vamos dizer assim, um percentual maior das nossas vidas de bem-estar e não de mal-estar. Pois bem, há cerca de 150 e poucos anos atrás, Kardec traz, através da codificação, a doutrina espírita. E a doutrina espírita vem trazendo um reformular de visão, para ser somado com o próprio pensamento do Cristo. Se lá atrás já nos foi proposto fazer o bem ao próximo, nós tivemos dificuldades em compreender a grandiosidade e a veracidade disso em nossas vidas. Por quê? Porque até hoje, a maioria das religiões houveram nos proposto lá atrás, vamos dizer, de uma forma sutil ou de uma forma ideológica, a prática do bem. A doutrina espírita é a primeira que vem nos dar uma forma racional de analisar e de conhecer a lei de causa e efeito. Compreender a origem de nossas dores, saber que nós não somos vítimas de ninguém, nós somos vítimas das nossas próprias faltas e dos nossos próprios vícios. Nós passamos a compreender a dor de uma forma dinâmica e, a partir do momento que eu entendo a razão do meu sofrimento, naturalmente eu passo a aceitá-lo de uma forma mais branda e de uma forma com menor revolta. Isso já me traz um conforto. Já dizia o Cristo: leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Cabia a nós
começar a interpretar as proposições de Jesus, agora pela visão racional. A doutrina espírita nos permite analisar, com base na razão que desenvolvemos de uma forma extremamente aguda nos últimos séculos, todas as proposições religiosas que nos foram trazidas anteriormente, e enxergar de uma forma que possamos compreender, entender. Alguém me pergunta: você acredita na vida após a vida? Eu falo: não, eu não acredito, eu sei. É diferente, não é algo porque alguém me falou, é algo que é um fato. Ah, mas ninguém te mostrou, você não pôde ver. Ninguém pode mostrar um átomo funcionando. Ninguém sequer foi até hoje capaz de ver um elétron, mas nem por isso a química e a matemática, juntamente com a física, deixaram de compreender e comprovar essa verdade. A comprovação não é somente pelos olhos, como queria Tomé, mas é a forma racional de se chegar à conclusão de que aquilo é um fato. E a doutrina espírita nos dá a possibilidade de tornar as religiões fatos, de tornar a existência após a morte, de enxergar a reencarnação como algo de concreto. Então, de posse dessa nova visão, quando eu mergulho no Evangelho para encontrar as proposições de amor do Cristo, eu passo a enxergar de uma forma muito mais ampla e muito mais concreta. Não mais como uma história de carochinha, não mais como um conto que me propõe uma história de final feliz, mas como algo que pode ser construído, que pode ser manipulado e executado pelas nossas próprias ações. Jesus nos propôs, quando aqui esteve, não somente a prática do amor, mas ele exemplificou e nos propôs o amor unilateral, aquele que deve ser praticado exclusivamente de nós para com os outros, porque até hoje nós descrevemos como amor algo que eu chamo de amor comercial, aquele que nós vivemos nos namoros, aqueles que nós vivemos nos casamentos e na maioria dos relacionamentos. Quando eu falei uma vez isso para uma amiga minha, ela deu um pulo dessa altura e falou: você está doida? Eu amava o meu marido. Como que você fala que o amor é uma coisa comercial? Eu falo: por que vocês se separaram? Aí ela falou assim: porque infelizmente ele não estava me tratando bem nos últimos anos e não teve condições de suportar. Eu falei: comercial. Ou você me dá de volta do jeito que eu te entreguei, ou eu não quero. Se eu te dou amor, eu quero amor. Se eu não recebo amor, acabou o relacionamento. É comércio ou não é? É uma permuta. Essa é a nossa forma de enxergar o amar até hoje. A proposta do Cristo mais se assemelha ao amor de uma mãe para com um filho, que às vezes encontra na criança um ser incompreensível, um ser revoltado, um ser ingrato, um ser que às vezes a maltrata em inúmeras fases da vida, mas incondicionalmente ela continua a amar. Isso é a forma mais sublime de amor que nós conseguimos encontrar até os dias de hoje, mas que nós temos dificuldades em manter. Por quê? Nos foi proposto que aprendêssemos a amar a todos os nossos semelhantes, que aprendêssemos a nos doar sem esperar nada em troca a todos os nossos semelhantes. Quando foi, mestre, que tiveste sede, não lhe demos de beber, tivesse fome, não lhe demos de comer, estivesses preso, não te fomos visitar, tivesse frio, não te vestimos? Cada vez que a um daqueles pequeninos o fizestes, é a mim que o fez. E nós negamos essa prática dia após dia. Cada vez é como se estivéssemos no pátio do sumo sacerdote e alguém nos perguntasse pelo Cristo em nossa vida e eu falasse: não conheço, para esperar o galo cantar. Quando é que o galo vai cantar em nossas vidas? Quando a dor bater à nossa porta? Quando é que o galo vai cantar em nossas vidas para que o Cristo realmente nasça em nós?
quando a dor se fizer mais pungente e eu não tiver como recuperar com as minhas próprias mãos? Mas ainda que nós não compreendêssemos, ainda que nós julgássemos, ainda que nós condenássemos, ainda que nós apedrejássemos, ainda que nós crucificássemos, o exemplo unilateral foi dado. Quando preso à cruz, Jesus disse: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele compreendia que a nós, mais do que maldade, éramos vítimas dos nossos próprios vícios. Nós somos devedores porque caímos diante das nossas próprias fraquezas. Aprender a amar é uma meta que permite com que nós possamos trocar o paradigma da nossa vida. E eu me recordo de um exemplo que eu encontrei num livro, eu não recordo o nome do livro, me perdoem, mas é um livro publicado por um médico que fazia uma pesquisa a respeito da doença de Alzheimer. E conta ele que certa vez ele chegava a uma instituição que abrigava aquelas pessoas já mais idosas, desprovidas da atenção dos familiares, e lá encontravam-se vários dos seus objetos de pesquisa. Só que ele observou que um senhor, já beirando os seus 80 anos de idade, adentrava caminhando devagarzinho todos os dias naquela instituição. Ia até um quarto de uma senhora, já bem idosa, uma das pacientes mais graves de Alzheimer que estavam naquela instituição. E lá começava a lhe dar sopa com a colher, levando até a boca. E ele, com o passar dos dias, vendo que o homem chegava até ali com certa dificuldade, chegou para ele e falou: por que você faz tudo isso? Não adianta, você está a dar sopa, mas ela não sabe que é o Senhor que está aí. Qualquer pessoa poderia estar manipulando a colher, não faria diferença nenhuma, porque ela não é mais capaz de compreender. E ele então dá uma das respostas mais sábias que eu já vi: ela não sabe, mas eu sei. E continuou a sua tarefa diária de exemplificar o amor unilateral. Todos os dias atendendo a esposa que não mais compreendia que lá ele estava para ampará-la, mas por a amar muito. E quando eu li essa história, eu ainda estava um tanto quanto emocionado, quando eu cheguei à conclusão: o amor é a chave para se conquistar a felicidade. Quando nós amamos, nós não negamos, nós estendemos as mãos, nós mudamos a forma de agir para com as pessoas. Lembra da ocitocina e da dopamina? Por isso o prazer vai estar presente e nós somos capazes de provocar esse bem-estar. Não depende de quanto falta de salário no final do mês, porque não é uma prestação. Não depende da condição que eu tenha ou a estrutura para oferecer, porque ninguém é tão pobre que não possa oferecer atenção nenhuma a alguém. Ainda que o prazer da TV escape com 7 dias, todo o prazer construído pelo compartilhar pode ser replicado quando nós recordamos, e eu posso passar a construir a felicidade dentro de mim. Eu recordei de um exemplo interessante que aconteceu na cidade de Nova York. E nós podemos construir o nosso próprio futuro com aquilo que nós pensamos. Acontece que uma grande companhia de seguros estava a fazer uma homenagem no momento em que estavam promovendo a condição de vice-presidente da empresa um funcionário que era de carreira na empresa. Quando tiveram a cerimônia junto da imprensa e junto das celebridades da cidade, então, uma empresa de peso bem grande nos Estados Unidos, quando o presidente assume a palavra e que atribui o título ao vice-presidente, completa com uma frase que quase ninguém percebeu. Muito bom para quem veio da calçada. Quase ninguém observou, mas uma jornalista observou. E quando terminou, ela foi até o vice-presidente nomeado para perguntar: o que significa aquela brincadeira? Nada mal para quem veio da calçada. Ele falou: você não sabe da minha história, não? Não,
Se tiver algum tempo, me conta. Eu era mendigo em Nova York. Não, você está brincando comigo. Não, eu era mendigo. Eu ficava na calçada de Wall Street. E lá sentava com uma cuiazinha, esperando as doações das pessoas que passaram. Ela, não, conta direito. Como que pode ter mudado assim? Pois é. Eu ficava lá e as pessoas sempre jogavam a moedinha, 50 cents, 25 cents, jogava aquilo que estava ao dispor. Com aquilo eu conseguia comprar o necessário para eu me alimentar. Mas eu sempre gostei de ler. E uma vez, o vento me trouxe um pedaço de uma página de um jornal. E como eu tinha tempo de sobra, comecei a ler. Lá falava que nós somos capazes de mudar o nosso futuro pelo nosso pensamento. Da forma que nós plasmamos as nossas vidas. O que nós acreditamos para nós, acontece porque é uma construção que nós fazemos. Eu li, achei muito interessante, e para falar a verdade, eu não tinha muita coisa a perder, né? Então tinha um cartaz atrás de mim que dizia o seguinte: tenha compaixão de mim. Sou um sem teto, sem trabalho, sem nada. Ajude-me. E as pessoas vinham me dando o que podia. Eu resolvi fazer uma experiência e trocar aquele cartaz. Eu coloquei os seguintes dizeres no verso: sou um mendigo feliz. Moro no melhor ponto de Nova York. Minha casa tem 360 graus de visão para a cidade. Querem me ajudar a continuar a ser feliz? Deem-me sua ajuda. Você acredita que isso mudou? As pessoas começaram a jogar notas, às vezes até notas de 5, 10 dólares. Eu pude alugar uma casa para mim e continuar sustentando o meu negócio. Continuava lá todos os dias, cheguei até a comprar um carrinho, mas todos os dias eu estava lá para cumprir o meu ponto e receber o meu prolabore. Um belo dia, eu notei que um senhor de preto, de gravata, estava do outro lado da calçada olhando para mim. Eu comecei a ficar preocupado, porque ele não parava de olhar. A gente ouve falar nos jornais essa história de crime do colarinho branco. Vai que ele está de olho em alguma coisa. Então eu providenciei, tirei as notas e as moedas de maior valor e deixei pouquinho ali. Não vou correr risco. Em determinado momento, ele cruzou a calçada e veio até mim. Chegando perto, ele falou, bom dia. Eu falei, bom dia. O senhor é mesmo esse mendigo feliz que está dizendo aí? Eu escrevi, não escrevi? Então eu sou. Mas o senhor é realmente feliz? Claro que eu sou feliz, eu não falei que eu sou feliz? Tá. Quanto o senhor ganha trabalhando aí? Por acaso o senhor é do imposto de renda? Olha só, não é tanto assim, mas eu ganho. Não, deixa eu mudar a pergunta. Se eu te propuser um emprego, você largaria as calçadas para trabalhar comigo? Bom, isso depende, né? Depende de quanto você vai me oferecer. Se você oferecer menos do que eu ganho aqui, com certeza eu não vou querer. Se for uma proposta boa, eu posso estudar. Então, deixa eu te falar. Se eu te propuser ganhar tanto por mês, você viria? Ele pensou, eu aceitaria. Mas espera aí. Observa que o senhor não tem qualificação. O senhor trabalha aqui na calçada. Eu tenho uma proposta de emprego, mas eu não sei se o senhor vai dar certo. E se não der certo, e eu tiver que demitir o senhor? Mas você acha que eu vou desfazer do ponto assim? Eu vou alugar para outro. Se não der certo, eu volto para cá e remonto a minha empresa. Mas se der certo, eu fico. Tá bom. Eu tenho uma empresa de seguros, e eu estou precisando de uma pessoa com a sua visão para a área de marketing. E assim foi o primeiro cargo dele na empresa. E essa visão permitiu que ele reprojetasse a sua vida e alcançasse posteriormente a condição de vice-presidente daquela empresa. E nesse dia, o que aconteceu foi o seguinte para mim. O pessoal do Irmão Tomé, lá em Vitória, pediu que eu fizesse essa palestra. Eu fui para Vitória e eu não estava satisfeito com a palestra. Sabe aquele dia que você fala assim, essa palestra não era para ser assim, mas está pronta, e não dá tempo de preparar de novo, o que eles me pediram com tempo curto. Então, eu cheguei, eu fui pernoitar na casa da minha tia, eu estava insatisfeito com a palestra. Aí ela falou, o que você está pensando? Eu falei, estou insatisfeito.
Ela, qual o tema? Eu falei, sobre felicidade. Então, ela me apareceu com uma pasta, ela também é oradora espírita, de vários recortes que ela tinha e que ela achava interessante porque ela tinha vontade de montar. O assunto que ela me trouxe do jornal, na véspera da palestra, foi a história da ocitocina, que não estava. Eu adorei aquilo. Amanheceu o dia, quando eu abro o jornal, que meu tio assina aos dias de domingo, que eu abro a capa da Gazeta, 10 maneiras de ser feliz. Eu falei, não, estão me pedindo para mudar. Então eu comecei a reformular na manhã do dia da palestra. Quando chega na hora do almoço, começa o Globo Esporte. E me veio o caso que eu vou contar agora. É a história do chamado Davizinho Radical. Davi, um garoto que nasce sem as pernas, só tinha 2 dedinhos, um braço só com os dedinhos no lugar do ombro, lembrando aqueles casos da talidomida na década de 60, e um braço normal. A mãe reconhece que ali teria um dependente para o resto da vida, e começa a doar o seu amor unilateral para a construção da vida daquele ser. Mas quando Davi completa o seu 6º aniversário, Davi vira para a mãe e fala assim, mãe, eu quero aprender a andar de skate. Ela, meu Deus, como que eu faço? Ela bota o garoto no carro e leva até uma praça onde os rapazes andavam de skate. Chegando lá, os olhos do garotinho brilhavam quando olhavam aqueles que deslizavam sobre as rodinhas, até o momento que ela explica para um e pede para ele subir no skate. Quando ele está subindo no skate, um outro rapaz fala, que coisa feia, você nem dedo tem. Davizinho começa a chorar copiosamente, larga o skate e abraça com a mãe. Mas um outro rapaz, que eu não me lembro o nome, porque eu só assisti o programa naquele dia, chega no seu ombro e fala, para com isso, faz com o que você tem condições, vão lá que você vai andar. E colocaram ele sobre o skate. Davi, a princípio com medo, desequilibrado, começa a aprender e aprende a andar de skate. Na cena do Esporte Espetacular, aparece ele batendo, fazendo aqueles movimentos para o skate andar sozinho. E ele era capaz de andar de skate. Isso já era um motivo de orgulho para a mãe. Não bastasse ele falasse, mãe, eu quero aprender a surfar. A mãe falou, meu Deus, onde eu fui amarrar minha égua? Pegou Davizinho e levou para a praia, onde as pessoas praticavam surf, no Rio de Janeiro. Chegando lá, eles se encantam com o garoto, que não tinha recursos, mas queria aprender a surfar. E os surfistas profissionais, entre ele e Gabriel Medina, o campeão mundial brasileiro, abraçam a causa e começam a ensinar a Davi. Davi aprende a surfar. Quando chegou no início do ano passado, foi no dia 17 de janeiro que eu fiz essa palestra no Irmão Tomé, no início do ano passado, houve um campeonato nos Estados Unidos de surf adaptado. É claro que Davi não tinha condições financeiras de participar. A sua família mal tinha condições de deixá-lo praticar o esporte com a ajuda dos profissionais. Então, os surfistas profissionais mobilizaram os seus patrocinadores, que pagaram as passagens de Davi. E ele volta para o Brasil como vice-campeão mundial de surf adaptado. E quando ele assume o microfone da repórter, ele conta essa história que me tirou, na verdade, lágrimas dos olhos. Mas quando ele fala, não deixe as pessoas te fazerem acreditar que você não tem condições, você pode. Se você quer vencer qualquer coisa na sua vida, você não tem que vencer a ninguém, você tem que vencer a si mesmo. Se você for capaz de vencer a si mesmo, você é capaz de vencer todo e qualquer obstáculo. Nós, até hoje, cada vez que encaramos a nossa necessidade de sermos felizes, nos deparamos com as limitações financeiras, nos deparamos com as limitações de tempo que o trabalho nos tira, ou que os filhos nos tiram, ou que as tarefas inúmeras podem nos exigir. Nós nos deparamos com dificuldades ou limitações físicas que acabam por impor um ritmo de vida abaixo do que nós podemos ter. Se nós queremos ser felizes, a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar que nós podemos.
E se a ciência, juntamente com o Cristo e Kardec, nos mostra que o caminho para a construção da felicidade é aprender a estender a mão e levar ao próximo tudo aquilo que estiver ao meu alcance de compartilhar, eu sei que todos podem fazer isso. Alguém pode dizer, mas me faltam recursos, me falta tempo, me falta isso ou aquilo, e eu recordo do inesquecível gigante deitado, o exemplo espírita chamado Jerônimo de Mendonça, que num acidente torna-se, num problema físico que ele teve, torna-se tetraplégico. Ficava preso a uma cama só tendo condições de mexer com os músculos da cabeça, com a língua, com os olhos e mais nada. E demonstrava que podia fazer alguma coisa. Ele publica livros que eram ditados, ele constrói obras de caridade. E poderia se questionar, você é feliz? Uma vez a repórter da revista vira e fala, seu Jerônimo, como o senhor pode descrever a felicidade? Ele vira e fala, para mim, que estou aqui deitado há mais de 20 anos nessa mesma posição, a felicidade seria me deitar de lado. E uma vez, meu conterrâneo, Roberto Carlos, vai fazer um show na região, e conhecia já o seu Jerônimo, sabia que ele era apaixonado pelas músicas, leva-o para acompanhar o show. E lá, na maca, ele assiste o show do início ao fim, até que Roberto Carlos pede que ele seja levado até o camarim. Chegando no final, quando Jerônimo chega ao camarim, Roberto pergunta, seu Jerônimo, gostou do show? Nossa, maravilhoso, era tudo que eu sempre sonhei. Pena que eu tenha feito mais sucesso do que você. Como assim? O povo te aplaudiu de pé, mas sou eu que vou sair daqui carregado. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Bom dia.